Quero saudar aqueles que estão nos visitando e também aqueles que estão conosco na transmissão da igreja. Que o Senhor Deus os abençoe de uma maneira assim poderosa. Eu tenho falado sobre o amor. E a expressão, esse sentimento, ele não tem um local específico que nasce. Algumas vezes nós achamos de forma equivocada, e isso podem ter certeza, que se eu fizesse aqui uma pergunta, aonde nasce o amor? Alguém responderia, no coração. O outro mais racional diria, na razão. E o outro, misturando a razão com a emoção, ele diz, não, nós nascemos e manifestamos o amor através de uma experiência prática. Embora estejamos com 3 respostas diferentes, as 3 estão corretas. As 3 formando essa relação entre a razão, a emoção e a experiência, geram, na verdade, algumas coisas no nosso entendimento, que é a natureza humana. Então, a natureza humana ama. Você nasce com esse dispositivo chamado amor. Algumas vezes nós achamos que os animais irracionais são dotados da capacidade de afeto. Algumas vezes. E embora existam correntes que defendam isso, eu entendo que esta é uma faculdade exclusiva dos seres humanos. O amor é algo que está inerente em você por conta da sua semelhança a Deus. É uma experiência individual, subjetiva, que ao decorrer da intensidade daquilo que chamamos por amor, faz com que a frequência do nosso coração bata mais rápido, a pupila se dilate e outras coisas, formando um conjunto de reações manifeste que nós estamos amando. Este é um momento muito particular do ser humano. Eu queria convidar os irmãos, assentados como vocês se encontram, a abrirem a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, 17 e 18. 2 Coríntios 5, 16, 17 e 18. Que diz assim o texto: por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos julgados por Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E por fim, toda a igreja, por favor, e tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E de Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que torne possível o entendimento e nos faça, Senhor Pai, segundo o desejo do Senhor, servos que lhe ame mais, cada dia mais, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Não posso deixar de citar e relembrar aos irmãos que estamos dando ênfase às características, obrigado, amado irmão, às características do serviço na vida cristã. Se nós já completamos, pelo menos nessa fase inicial de janeiro até o mês de junho, essa intenção de entendermos o que é a salvação, que é a soma da palavra arrependimento mais perdão, é a salvação. Mas nós gostaríamos de falar sobre o serviço, porém, o serviço é a forma mais prática, o dom de servir é a maneira mais prática de nós mostrarmos santidade. Então, a palavra salvação mais serviço gera a santidade. E o serviço é baseado num tripé. Este dom é baseado em 3 experiências cristãs. Experiências essas espirituais.
A fé, já falamos sobre isso. A esperança, já falamos sobre isso. E agora, o amor. E que amor é este? Amor a quê? A quem? Por quanto tempo devo amar esse Deus? De que maneira? Qual é a forma mais correta ou que de fato agrade o Criador este amor? Como que eu manifesto isso? E nós estamos fazendo isso. Os senhores e aqueles que estão também participando conosco pela transmissão, está adorando ao Senhor. Algumas vezes nós não temos a dimensão da importância que Deus dá isso aos homens. Os anjos fazem isso. Me chama a atenção quando nós cantamos Santo é o Senhor, agora há pouco em um dos nossos cânticos, porque Ele gosta de ser elogiado. O Deus que é santo, 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 gosta de ouvir da sua criatura que Ele é santo. Mas também Ele gosta de perceber e de encontrar um pouquinho desta santidade em mim e em você. A santidade, querido, é resultado do serviço. O resultado da minha vida entregue à obra do Senhor Jesus Cristo. O resultado do meu culto. O resultado da minha devoção ao Senhor. Isso é santidade. A santidade não é uma figura típica de alguém que recebeu uma graduação no céu, ou até mesmo algo que lhe possa, uma patente aqui na terra. Não. É o resultado prático do serviço. E para que nós tenhamos qualidade nesse serviço, nós já vimos de manhã que o serviço, ele é recheado de um amor incondicional, que não tem condição, só faz, como Jesus. Nós vimos que existe um chamado específico para servir a Jesus de todo o coração. Embora eu possa abrir um parênteses aqui e dizer que muitas vezes o nosso coração não está muito arrumadinho para poder servir. Mas os irmãos já ouviram essa expressão: quanto mais difícil é a situação, mais dependência nós temos do Senhor. Quanto mais facilidade, menos dependência do Senhor. Você não foi chamado por Jesus Cristo para ter uma vida sem dificuldade. Você foi convidado a viver uma vida semelhante à de Cristo. Então, esse chamado é um sacrifício. Se Ele fez o sacrifício lá na cruz pela igreja, agora nós somos dotados da possibilidade, da capacidade de também fazer o nosso sacrifício. Há uma teologia, esta conhecida aí como da libertação, que nos tira esta oportunidade de trazer a Deus o nosso sacrifício vivo, o nosso culto racional. Porque a tendência dessa teologia, além da prosperidade e além das dinâmicas teológicas aplicadas a elas, para que eu não tenha que fazer absolutamente nada, nos leva a um grande risco. O primeiro grande risco de uma teologia liberal: o amor é condicionado a este ato de liberalidade. Um amor sem disciplina, um amor sem regra, um amor que não tem responsabilidade. Muitas vezes nós estamos vivendo isso na vida cristã. Um amor livre. Eu posso traduzir aqui um amor assim, banalizado. Porque há quem diga que a igreja tem tentado se divorciar de Deus. Pela dureza do coração, porque essa palavra foi de Jesus para a igreja, tá? Pela dureza do coração, o divórcio existe. Se a igreja é semelhante a uma noiva, e nós somos casados com Cristo, a igreja tem ao longo dos séculos tentado se divorciar de Jesus. Pela dureza do coração da igreja. Uma igreja onde o Espírito Santo não é mais a excelência daquilo que fazemos.
Uma igreja onde a manifestação espiritual é rara. Esta expressão de raridade, esses poucos segundos de experiência, de relação com o divino, com o sagrado, com o santo, torna um melhor ou diferente do outro. Você pode ver que há sempre uma maneira muito fácil de nós nivelarmos a vida cristã. E nivelamos assim: quem lê a Bíblia todo dia, quem ora todo dia, quem vem na igreja sábado para ensaiar, quem vem na igreja no domingo pela manhã e à noite. Nós nivelamos a vida cristã a isso. Aqueles que participam do culto na quarta-feira. Mas a vida cristã é mais do que isso. Isso é apenas uma parte visível da vida cristã. Eu queria extrair 3 coisas no versos 16, 17 e o 18, para tentar ajudar o irmão a sair, talvez, desse nivelamento que a vida cristã possa estar colocando você. O verso 16, por favor, vamos ler novamente, vamos pegar aqui um pedacinho dele. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar as regras, o quê? Humana para julgar alguém. Nós somos julgados pelas pessoas 24 horas. Pelos bons e pelos maus. Às vezes mais pelos bons. Às vezes nós não conseguimos, por não termos o amor de Deus em nós, ou por razões diversas. Poderia citar pelo menos 3 razões, mas não quero citá-las. Vou poupar os irmãos de ouvi-las. Mas peço ao Espírito Santo para que mexa profundamente em você agora. Por quê? Porque nós temos a capacidade, o único animal de julgar é o ser humano. Nós julgamos o cabelo, a roupa, o relógio, o sapato, a forma que veste, se está ou não cheiroso. Nós julgamos se ele veio de manhã ou se ele veio à noite, se ele foi à frente dar o dízimo ou não. Nós julgamos tudo. O ser humano, segundo Platão, apenas uma frase de um filósofo, cita, é o único que é um ser social e político. Nós gostamos disso aqui, mas somos extremamente políticos. Daí o julgamento. Lembra que Jesus falou, não julgueis para que não sejais o quê? Julgados. E ele completa, dizendo o seguinte, pois da medida que você julgar, você vai ser julgado. A medida quer dizer, quanto mais nós julgamos, mais nós somos julgados. Irmãos, se nós queremos, de fato, ter uma vida cristã em paz, com Deus, nós precisamos utilizar da prerrogativa do que Paulo está falando à igreja, de que o julgamento gera peso, culpa nas pessoas. E há de convir que muitas vezes o nosso julgamento afasta as pessoas, ao invés de nós abraçarmos as pessoas. O amor não pode afastar as pessoas. Ele precisa ter disciplina, ele precisa ter regra, ele precisa ter a lei. Que Jesus disse que era importante, mas tudo isso organizado de tal forma para acolhimento das pessoas, para permitir que as pessoas se aproximem de você e não se afastem de você. Esse é um momento em que eu não sei medir como é que Deus vai tratar, mas a Bíblia diz que da medida como eu sou julgado, é porque eu julgo as pessoas. Interessante que ele usa uma outra expressão semelhante, que ele diz que a forma como você pede a Deus, Deus te dá a medida que você pede a Deus. Então Deus é bem justo nisso. Deus usa a sua justiça para julgar. Eu trago um conselho à igreja, e faço isso de maneira assim muito
muito particular. Pare de julgar as pessoas. Pare de olhar com diferença. Pare de fazer questão de ver o defeito, de enaltecer o erro. Pare de tentar criar uma nova dinâmica numa regra de amor que nós não sabemos amar. Nós não sabemos amar como Jesus amou. Nós não temos essa capacidade. Mas eu posso garantir a você que você vai viver melhor. Você vai entender o que Mateus fala, o que Jesus fala através do livro de Mateus, para você tomar conta um pouquinho mais do que está acontecendo com você, com a sua vida, atentando para os resultados práticos da sua fé na sua vida, somando a experiência coletiva, para que eu tenha como referência pessoas que já venceram problemas que eu estou passando. É certo que alguns não têm mais pai e nem mãe. Mas eu tive pai e tive mãe. E minha mãe ainda está viva. E eu não me recordo uma única vez que minha mãe tenha dito que era para fazer algo, que eu fiz o contrário, que deu certo. Eu não me recordo uma única vez que ela tenha me dado um conselho e eu fiz de forma equivocada, do meu jeito, e deu certo. Então, filhos, ouçam mais o Pai que está no céu. E se vocês obedecerem Ele que está lá no céu, com certeza, essas regras humanas, esse padrão social que está desequilibrado com o pecado, você vai conseguir conviver com mais facilidade nele. Você vai conviver com mais tranquilidade no mundo. Mais leve. A propósito, quem quer correr a corrida da salvação, não pode estar pesado. Com 3 tipos de pecado. Pecado passado que não foi perdoado, aquele que não foi confessado. Pecado presente que está vivendo, que você está vivendo nele. E o pecado futuro que você ainda vai cometer. Mas os 3 pecados, se assim podemos dizer, essa tricotomia do pecado, faz com que a sua vida fique amarrada. A vida amorosa, a vida sentimental, a vida financeira, a vida espiritual, a vida social, tudo se amarra, porque fica pesada a vida. Há de convir que ninguém quer carregar peso à toa. Já basta da própria vida. Há de convir que você gostaria que fosse um pouquinho mais fácil para você a vida. Irmão, pare de julgar. Permita que o Espírito Santo lhe dê consciência plena de que você precisa dar conta de si mesmo a Deus. Quando eu ouço isso, eu vou para o verso 17, eu encontro uma expressão em que algumas versões eu adotei essa para que a gente consiga caminhar com mais facilidade, mas algumas versões dizem assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A versão que eu estou adotando diz assim: quem está unido com Cristo, quem está unido com Cristo, quem faz parte desse conjunto, porque a união é um símbolo matemático, intercessão é outro símbolo matemático, são conceitos diferentes, mas que nos traz uma visão clássica da coisa. Aqui nós somos um conjunto de elementos diferentes. Mas a regra anterior serve para todo mundo, não há excepcionalidade. Aquele que está unido com Cristo não julga. Não faça juízo. Não apele para o seu juízo, porque o nosso juízo não é bom. Certamente você já ouviu falar uma certa ocasião, uma frase assim: fulano está sem juízo.
Beltrano perdeu o juízo. É muito comum nós procurarmos profissionais na área da saúde, porque entendemos que o nosso juízo está desequilibrado. E chamamos isso de enfermidade emocional. É muito comum procurarmos psicanalistas, psicólogos, neurologistas, pessoas ligadas à mente humana. Mas eu quero contar um segredo para você. O que está aí dentro dessa cabecinha faz parte daquele a quem Ele criou, que é espírito. O que está aí é o espírito. E se você nasceu de novo, se você está unido com Cristo, agora eu não tenho mais o meu espírito, mas é o Espírito de Deus que está em mim. É o Espírito de Deus que faz eu pensar. É o Espírito de Deus que faz eu falar. É o Espírito de Deus que faz eu sentir. É o Espírito de Deus que controla as minhas emoções. Pastor, mas que loucura. É, porque eu nasci de novo. Então meu espírito, aquele que julgava, aquele que usava as razões, aquele que usava todos os seus traumas, as suas dificuldades para ter uma linha de relacionamento social, agora não existe mais. Porque agora quem é que julga não sou mais eu, mas é o Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo. E como o Espírito Santo faz? Aleluia. 3 coisas estão marcadas quando você tem o Espírito Santo. O primeiro deles é o amor. E o amor é misericordioso. O amor é bondoso. O amor, ele gera novidade para o outro. O amor não gera culpa. Este amor que vem com o Espírito Santo através de Jesus para a minha vida e para a tua vida, ele é curativo, ele é restaurador, ele é perdoador, ele é extremamente diferente do que a gente tem conhecido por aí. E tem gente ainda que aperta a mão da gente, falando, mas eu te amo. Ama como? Se você vai lavar a louça suja, irmão, ao terminar, se você não passar um bom sabão, vai ficar com cheiro de gordura. E eu tenho um nojo muito grande daquele cheiro. Eu tenho dificuldade com aquele cheiro. Eu preciso ter esse sentimento em relação ao pecado. Eu preciso ter aversão ao cheiro do pecado. Mas porque eu amo a Deus, e não por conta das regras. Você, por um lado, começa a entender que o reino de Deus é justiça, mas não se compara à justiça que nós temos hoje aqui na terra. Não estou fazendo nenhuma referência a nenhum tipo de instituto legal, estou dizendo justiça mesmo, aquela que nós usamos. A justiça social, a justiça legal, a justiça institucional, são coisas que o homem já botou a mão. Eu estou apelando para que o irmão entenda que, ao precisar de alguma coisa de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer é justiça. Você precisa de bênção? Deus vai ser justo naquilo que Ele tem para te dar. Você precisa de amor? Deus vai ser justo naquilo que você tem para receber de amor. Certamente você já ouviu falar que o mundo espiritual, ou seja, as coisas espirituais, elas precisam serem baseadas em princípios. E aqui está um princípio. Quem está unido com Cristo, leia o restante, é uma nova pessoa. Como é difícil as pessoas entenderem que agora elas não são mais o que eram. Eu posso, de uma maneira cultural, apelar também para uma outra questão. O Brasil, território continental, a extensão, tem diversas religiões. Nós não somos um país monoteístas, nós somos um país politeístas.
saindo daqui, tem gente que vai ali e ouve a música no bar e depois ele vai para outra igreja, acabar o culto dele lá na outra igreja. Você vai mais adiante, tem quem está lá na festa junina, pulando aqui, pulando lá, fazendo uma opção de coisa, e depois vai para a igreja dele. Ou então para o centro dele. Ou então para a mesa branca dele. Ou então lá para o grupo dele, de ocultismo. Ou vai para casa. Existe um grande problema com isso. Qual o grande problema? Essas pessoas, elas são diretamente influenciáveis, assim como eu e como você. E por nós sermos influenciáveis, seres que somos dotados da capacidade de imitar, nós imitamos, nós copiamos, nós traduzimos da nossa maneira, fazemos isso de forma consciente, ainda que não alienados, mas de forma consciente, a gente é o reflexo daquilo que o nosso imaginário acredita que é. Vou repetir, traduzir, para os irmãos ficarem bem claros em relação a isso. Você é assim, porque o seu inconsciente projetou para esse mundo aqui, essa imagem que você é. Agora, uma coisa que todo mundo já teve problema, com a sua própria imagem. Não gosta de si mesmo. A ponto de algumas pessoas na internet se mutilarem, suicidarem, tomarem drogas, prostituírem-se. Formas hoje da solução da autonegação, do consciente. É muito comum nós vemos pessoas se vitimizando, tornando o que é difícil mais difícil ainda, por conta da ausência de um Deus que o torne semelhante a Ele. Vou repetir. Isso acontece pela falta de semelhança de um Deus que te faz semelhante a Deus. Você precisa ter um Deus. Você precisa de uma religião. Pastor, mas nós estamos aqui e olhando o auditório, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu percebi que aqui só tem crente. Mas o problema não é se só tem crente, é se essa pessoa já é uma nova pessoa. O problema não é se ela leu a Bíblia, se ela veio à igreja, se ela adorou, cantou, pulou, abriu a mão, se ela exerce algum cargo eclesiástico. Isso aí não tem problema nenhum. Ela pode até encontrar algum meio para se encontrar com Deus através disso. Mas, irmãos, o serviço não é o resultado daquilo que os outros estão vendo que eu faço para Deus. Mas é o resultado daquilo que Deus está vendo que eu estou fazendo para Ele. Você lembra que o que é a sua mão direita, a mão esquerda não deve o quê? Não deve saber. Você lembra que a oração lá na praça, quando você tiver oportunidade, passa ali na Praça do Catumbi, em frente ao cemitério, e faça uma oração, sem muito misticismo, tá? Mas faça uma oração. Mas você lembra que uma certa ocasião, Jesus viu duas pessoas orando, e ele tinha o prazer de dizer, eu dei aos pobres, eu tirei os mendigos da rua, eu lavei, eu passei, eu contribuí, eu fiz. E o outro, pelo contrário, disse o que é Deus? Senhor, sou miserável, não estou fazendo nada que era para estar fazendo, mas eu estou num estado de total necessidade do Senhor, e eu confio no Senhor e quero o Senhor. Jesus falou qual era a oração que ele estava ouvindo naquela hora. Jesus deixou muito claro quem era a pessoa que, quando veio contribuir, deu o que tinha que dar. A viuvinha, todos nós sabemos, a musiquinha. Ficou muito claro a diferença entre quem é nascido de novo e que está unido com Cristo e aqueles que
não nasceram de novo. Esse é o grande momento da fé. Novo nascimento. A vida não é para passando pela mesma coisa. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui cansadas disso. Amanhã vão levantar à mesma hora e passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Eu levanto, escovo o dente, banho, e tem gente que não gosta de tomar banho, tomo café, entro no carro, vou para o meu trabalho, quando dá meio-dia, saio de onde eu estou. Às vezes eu almoço, às vezes eu não almoço. A vida passa. A vida passa. Mas não tem nada de novo nisso. Isso não cansa não, irmão, você viver assim? Sem nenhuma expectativa de mudança, de coisa nova, de coisa grande, de planos diferentes, porque Deus tem planos que são muito mais altos do que eu possa imaginar a meu respeito. Eu só preciso estar disponível para isso, eu preciso estar pronto para isso. Considerando assim, ele diz ainda, acabou-se o que era velho. Então, o reflexo daquela velha vida tem que acabar. Você continua brigando com as pessoas? Você não tem paciência? Está colocando isso na conta da TPM? Você continua falando palavrão, usando de coisas que são argumentos humanos para justificar o seu pecado na sua casa? Você continua achando que Deus não está vendo aquilo que o teu coração quer fazer e você não faz com medo do que os outros vão falar? Eu vi agora há pouco uma pessoa que havia tatuado o braço aceitou a Jesus. E ela perguntou ao pastor dela assim, pastor, tatuado vai chegar no céu? E o pastor deu lá a resposta. E ele foi até uma maquiadora e passou um pó no braço para tampar aquela tatuagem, porque ele passou a sentir dificuldade daquilo, porque ele entendia que aquilo ele fez quando ele estava lá no mundão, e aquilo trazia um reflexo muito ruim à sua vida. E o pastor perguntou, por que você passou esse pó aí? Porque tirar não dá, né? A laser é caro, depois de feito vai ficar ali. Ele falou, porque agora eu sou uma nova criatura. E as coisas velhas ficaram para onde? Para trás. Não me peçam nenhum tipo de opinião, se eu sou a favor ou sou contra, porque o primeiro ponto foi julgamento. Você que tem que ter o bom senso de entender o que é bom e o que é ruim. Se não tem, peça a Deus que Deus vai dar. Mas eu posso acreditar que aquele jovem estava feliz com a nova vida que Cristo deu, a ponto de sentir-se incomodado com o que ele fez quando ele não era de Jesus. E o que você fazia quando você não era de Jesus, que quando você chega aqui você se sente incomodado por estar fazendo? O que você fazia hoje, mais do que nunca? É muito comum as pessoas terem envolvimento com coisa chamada pornografia, imundície na internet. É muito comum. É muito comum nós vermos pessoas com sonhos que não são de Deus para a vida dela, com desejos da carne que não são nenhum tipo de relação ou não traz nenhum tipo de relação com o Espírito Santo. Vontade, ela tem vontade, que ela sabe que aquilo é maligno, que aquilo é do diabo, mas ela permite essa vontade coexistir com a sua nova natureza. Pastor, mas tem algum problema? Nenhum, não tem problema nenhum. Mas desde que quando você chegue na presença de Deus, isso te incomode. A ponto de você dizer para o Senhor, Senhor, eu
preciso que o Senhor me ajude para que eu não peque. Eu preciso da tua ajuda para manter esse momento de relação com o Senhor, porque senão eu vou me afastar de ti. Você consegue ver a diferença de quem é nascido de novo e quem não é? Ou pelo menos os que estão lutando para que continue a fé? Porque Jesus falou assim, não os deixe fazer o quê? Cair em... cara, Jesus é Deus, filho. O cara não ia mandar um recado desse no mundo espiritual à toa. Não ia. Não nos deixe fazer o quê? Todo dia. Todo dia eu preciso lembrar que eu sou uma nova criatura, que senão a velha nasce de novo. Todo dia eu lido com coisas que podem me levar à morte. Todo dia eu preciso lembrar que o que era velho acabou. Se não acabou, está trazendo olha só. Se não acabou, está trazendo consequência ao serviço. Se você ama mais o dinheiro, irmão, ninguém quer ser pobre. E eu espero que todo mundo, quem ganha 4, passe a ganhar 20 salários mínimos. Quem ganha 20, que ganhe 50. Não quero que ninguém fique pobre. Mas a Bíblia diz que amar o dinheiro é pecado. Não quero que ninguém fique doente, mas a Bíblia diz que nós vamos ficar doentes. Eu queria que todo mundo vivesse para sempre, não quero mais perder amigo nenhum. Não quero perder mais minha mãe, quero viver no céu. Mas agora, quando Jesus voltar, minha mãe não nem morrer, ir direto para o céu. Mas isso não é possível. Essas coisas vão acontecer, eu não posso ficar preso a essas coisas, porque essas coisas, elas trazem prejuízo ao serviço. Quem quer ficar rico não tem hora para trabalhar para Jesus, vai ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E eu não sei o que o cara faz com dinheiro de manhã, de tarde, de noite, confesso aos irmãos, não sei. Tem um mecanismo aí que dá para com o CPF saber se você está bom ou não no CPF, está limpo ou está sujo. E se a gente passasse aqui uma lista do CPF da galera, como tem gente enrolada com dinheiro. Como tem gente enrolada com a vida financeira. Sai de um empréstimo para outro, sai de outro para outro, pega dinheiro com o vizinho, pega dinheiro com o pai, pega dinheiro com o irmão, pega dinheiro lá no bank, porque aparece, né? Você bota um dinheirinho lá na caixinha, ele vai te dar R$10 de empréstimo, porque você tem R$10, você faz a caixinha, paga emprestado, pega o dinheiro, você nunca desenrola a vida financeira. Sabe por quê? Porque as coisas velhas não acabaram na tua vida. Ninguém precisa de faculdade para tomar conta do dinheiro, tem fidelidade. Ninguém precisa de nenhum apoio para pegar e abrir um empréstimo, me perdoe, de pegar e abrir uma empresa e ser bem sucedido na sua empresa, se ele for justo. Se ele honrar com a sua palavra, vai ter serviço. E cada dia mais serviço. E mais serviço vai fazer você prosperar. E você vai ter tempo para servir ao Senhor. Você vai ter tempo para abençoar o reino de Deus. Você vai ter tempo para abençoar a sua casa. Você vai ter tempo para abençoar você. Eu estou com 54, vou fazer 55. Eu já estou pensando o que eu vou estar fazendo aos 70. E tem um grupo na internet que toma conta de 3 áreas de pessoas que estão acima de 50 anos. A primeira é a parte física. Então, todo dia eu acordo e falo, Senhor, eu tenho que exercitar os meus músculos da parte de baixo, ou dos membros inferiores, porque velho cai à toa, se machuca, e eu preciso emagrecer e exercitar as minhas pernas para poder andar melhor. A segunda coisa que esse grupo trabalha é a parte emocional. Porque Alzheimer começa aos 50 anos. Parkinson começa com 35 nos homens e 40 nas mulheres. Isso é saúde emocional. Então eu tenho que ler mais, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que aprender mais uma língua, eu tenho que fazer isso durante o dia. Não pode ser à noite, porque eu tenho que dormir. E ele vem tratando, eles vêm dando sugestões. Se lê um livro, lê 2, se lê 2, lê 4, se lê 4,
Porque mais tarde a minha memória tem que estar ativa. Para eu não cair numa cama, sem força nos membros inferiores e com a cabeça o quê? Ruim. Aí eu vou dar trabalho para o Felipe, para o Lucas e para a Sofia. Vou ficar um velho sendo carregado de um lado para o outro. E aí a terceira coisa que esse grupo trabalha é a parte da espiritualidade. Lá, todo mundo tem uma religião. Ninguém pode falar da religião. Eu não posso falar da minha religião. Mas lá, todo mundo tem uma religião. Porque eles concordaram que todo ser humano precisa de quem? De Deus. Eu saio na frente. E confesso aos senhores que sou muito diferente de muita gente que está lá dentro daquele grupo. Porque o meu Deus é verdadeiro. O meu Deus é eterno. O meu Deus me ama. O meu Deus cuida de mim. O meu Deus me tornou uma nova criatura todo dia. E me fez compreender que as coisas velhas já passaram. Eu não tenho influência nenhuma da minha vida do passado. Porque essas coisas, Jesus, pelo amor de sacrifício, a parte do sacrifício da nova criatura não é mais minha, é do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que eu fizer aqui para Ele, não paga o que Ele já fez por mim. Não paga o que Ele está fazendo por você. Eu não quero concluir, porque assim seria aliviando e tirando dos irmãos o direito de chegar nas suas próprias conclusões. Mas o meu ponto final está no verso 18. Quando eu busco essa prova dessa nova natureza, entendendo que as coisas velhas já chegaram, e agora eu preciso de coisas novas, qual é o padrão dessas coisas novas? Versículo 18, por favor. Padrão. Qual é o padrão de Deus para a tua vida? Tudo isso é feito por quem? Por quem? Por Deus. Irmão, joga fora o teu projeto. E fala para Deus assim: Senhor, faça um projeto novo a partir de hoje na minha vida. O dia que você fizer isso, irmão, vai dar certo. Porque não tem nenhuma história na Bíblia dizendo que Deus começou alguma coisa e não acabou. Não tem nenhuma história na Bíblia dizendo que Deus perdeu a batalha. Não tem nenhuma história da Bíblia dizendo que Deus precisou pegar emprestado para começar uma obra em Jerusalém, que foram feitos 6, vai começar a 7ª vez agora. Tem não. A prosperidade de Deus era tão grande que cercava a nação de Israel, e isso foi de geração em geração, até no deserto. Olha bem, para quem está vivendo o seu tempo de deserto, a diferença é quem está contigo lá. Deus falou para Moisés assim: olha, eles não perderão nem as sandálias dos pés e nem a roupa, não vai ficar velho. Você vai acordar de manhã, vai ter o quê? Pão. Você vai dormir de noite, nenhum escorpião vai morder ninguém. Vocês não vão ter ninguém para tirar de vocês a oportunidade de vocês verem o meu poder e a minha glória. Está vivendo no deserto, irmão? Aproveita. Arruma uma barraca. Chama Jesus e fala: Jesus, vem ficar aqui comigo. Porque se eu estou aqui, eu sei que coisas grandes e maravilhosas o Senhor vai fazer no meu lugar, aqui aonde eu estiver. É feito por Jesus Cristo, por meio de Cristo. Se Deus está muito longe de você, Paulo continua dizendo: olha, isso tudo é feito por Deus. Ah, mas Deus está muito longe. Não, é por meio de Cristo. Cristo foi o ser mais humano de toda a divindade. E ainda que ele tenha sofrido lá na cruz, ficou muito claro que o Pai o amava, que o Pai guardou, que o Pai estava com ele, que tudo que ele pedia ao Pai, o Pai fazia. Irmão, comece a exercitar a sua nova criatura, irmão.
Comece tirando aquelas coisas da geladeira que estão estragadas. Aquelas coisas que estão no teu baú, sabe? Que tem gente que guarda coisa no baú. Retrato velho, roupa velha. Aquelas coisinhas que você ganhou lá no mundo, que você não abre mão disso, você é apegado à coisa, sabe? Aquela coisa assim, você é um acumulador nato, você fica com aquilo dizendo, não, eu vou morrer, mas eu tenho que levar isso. Você não vai levar nada disso, irmão. Abre mão disso, irmão. Joga isso fora, irmão. E se apegue a Jesus. Se apegue a Jesus. Coloque em primeiro lugar que é Jesus. A forma e o caminho para que você consiga as coisas que você está desejando. E o texto ainda continua dizendo, nos transforma de inimigos em amigos de Deus. Você gostaria dessa noite de ter confirmação, selo do Espírito de Deus na tua vida, que você é um amigo de Deus? Você gostaria? Levante a mão, em nome de Jesus. Igreja, você compreendeu? Você que entende, Senhor, eu sou amigo do Senhor, levanta a mão. Em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos. Faça isso. Lembre todos os dias disso, que você é amigo de Deus. Você pode contar tudo para Deus, você pode falar sem segredo com Deus, você pode pedir a Deus o que você quiser, que além de tudo Ele é seu melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. Pai querido, muito obrigado a Deus por essa noite, pela oportunidade de encontrarmos respaldo na Tua Palavra, para largarmos essas regras que o mundo tem nos imposto e adotarmos as regras espirituais. Não julgar, te amar sem medida e ser amigo do Senhor. Senhor, nos ajude, que essa natureza que o Senhor colocou em nós nos faça compreender essas três coisas, e que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe. Aqueles que estão nos visitando, volte mais vezes. Tenho alegria de ressaltar aqui a presença de alguns irmãos e amigos que estão nos visitando. Faça deste lugar um lugar que você possa adorar ao Senhor, e nós queremos que você esteja aqui servindo ao Senhor com alegria. Tenham todos uma semana abençoada na presença do Senhor. Uma boa noite aos irmãos.